Olá a todas e todos. Eu sou a professora Inês Petrucci, da Faculdade de Educação da Unicamp, no Brasil, e eu tenho o prazer de apresentar e cumprimentar um dos educadores mais importantes em todo o mundo, o professor Ivor Frederick Goodson. O professor Goodson é um importante pesquisador em educação, cujos artigos e livros já foram lidos em diversos idiomas, como português, espanhol, sueco, japonês, chinês, entre outros. Seu trabalho tem um grande impacto em pesquisas desenvolvidas em universidades e centros de pesquisa em todo o mundo. É significativo dizer que sua força intelectual é comparável ao nosso patrono da educação, Paulo Freire. Seu poder intelectual é amplamente reconhecido e sua contribuição para a compreensão de questões educacionais relevantes é muito apropriada. Hoje em dia, o professor Goodson apresenta uma discussão significativa sobre currículo e aprendizagem no mundo pandêmico e pós-pandêmico. É fundamental mencionar também sua teorização da narrativa, aprendizagem narrativa, currículo narrativo e capital narrativo. Também é importante lembrar que, em 2019, a editora da Unicamp publicou o seu livro Currículo, Narrativa Pessoal e Futuro Social, traduzido por Henrique Carvalho Calado, aluno de doutorado aqui presente. Este livro tem sido lido por muitos alunos de cursos da Unicamp e também de outras universidades. É uma grande contribuição. Estamos muito gratas e gratos por encontrá-lo novamente, professor Goodson, nesta sessão de perguntas e respostas, preparada por esse grupo ansioso por discutir e aprender com você. Somos o grupo de práticas curriculares e narrativas docentes, constituído por educadores dos cursos de doutorado e mestrado em Educação e Ensino da Universidade Estadual de Campinas. Cada um de nós está muito animado para conversar com você e nós vamos apresentar algumas questões para o debate. Professor Goodson, é um prazer gigantesco estar nesse evento. Meu nome é Paola Fernanda Guidi Meneguim de Oliveira. Eu sou professora de Biologia na Educação Básica aqui no Brasil e estou atualmente cursando doutorado. A minha questão é a seguinte: há um conceito fundamental da sua obra que fundamenta a minha pergunta de pesquisa neste doutorado. É a ideia de comunidade disciplinar. Tenho notado que muitos artigos e pesquisadores confundem esse conceito com outro, o de comunidade epistêmica. Isso é problemático, ainda mais nos tempos atuais, pois estamos passando por um processo de implementação de um currículo nacional que rompe com a estrutura das disciplinas nas escolas de ensino médio aqui no Brasil. Enquanto comunidades epistêmicas, de fato, compreendem diversos profissionais com ideais que convergem, comunidades disciplinares são estruturadas principalmente por educadores, professores de uma tradição disciplinar. E, neste caso, conflitos não são apenas esperados, como até mesmo, não são apenas possíveis, como mesmo esperados. Na ausência das disciplinas Biologia, Física e Química, e a assunção de uma grande área que vem sendo denominada Ciências da Natureza, há a possibilidade de enfraquecimento destas comunidades disciplinares, reverberando no modo como a educação científica é promovida nas nossas escolas e mesmo nas nossas universidades. Professor Goodson, como você vê o conceito de comunidades disciplinares neste caso? É possível pensarmos em uma convergência dessas comunidades como uma forma de resistência? Muito obrigada. Yeah, thank you very much, and thank you for what is a very interesting question, because it gets to the heart of, in a sense, who controls the curriculum. I mean, you can't analyze issues of curriculum without understanding issues of power. And so if you look at power, the way that school subjects turned into discipline is a historical feature. Initially,
if you look historically, most school subjects were initially defined by school teachers. But then, in a sense, at that time, the epistemic community and the disciplinary community were the same at the beginning. But then the power for defining the school subject was handed over to people in universities, disciplinary scholars. So to answer your question directly, first one is a direct answer to your very good question, which is the link between the disciplinary community and the epistemic community. And it would be a form of resistance, because if you put the two things together, the epistemic community, i.e. the teachers community, and the disciplinary community, you have a different alliance, and it goes back to the origins of the subject when those two things were the same. Initially, teachers defined the subject. Now they don't. So it's trying to remake that alliance, and that would be a very substantial shift in power. This is why I can't tell you how important it is, the link between understanding curriculum history and the history of how curriculum is being defined, and the link into teachers' lives. Because what those two mechanisms are trying to do is put back together the epistemic community and the disciplinary community. They need to be re-established for teachers to have proper power in the process. I mean, one other point, some of the more extreme commentators in Brazil have argued that curriculum studies does not look at subjectivity. This is because they ignore all the work on teachers' life histories. The whole idea of putting curriculum together with teachers' life histories was to bring back the notion of teacher subjectivity as a central part of the equation. So really the argument is that if the teacher understands their own narrative and understands their own subjectivity, they have a control over the school subject, which is very different from if they just do what they're told to do by government. If it's just a top-down prescription, what we want is the teacher's life and the teacher's narrative to be an active ingredient in the construction of the curriculum which is delivered in the classroom. Paola, você quer complementar alguma coisa da sua pergunta? Você quer ressaltar alguma coisa? Eu estou muito feliz, não só por ouvir você falar, porque eu realmente sou uma fã do seu trabalho. Eu tenho me encantado em ler tudo que até o momento já tive a oportunidade, mas eu estou mais feliz ainda por um motivo. Eu estava muito preocupada com essa visão pessimista que talvez o meu trabalho trouxesse. Eu queria uma faísca de esperança, né? Esperançar, como Paulo Freire nos convida. Então, ouvir do Senhor que é possível, sim, pensarmos numa forma de resistência e que eles podem até se arrepender de botar os professores de ciências para trabalhar juntos, é uma alegria enorme. Então, eu estou muito honrada e só tenho a agradecer. My pleasure. Very good luck with your thesis. Muito bom. Então, agora, nós vamos apresentar a segunda questão que foi preparada pelo Gelindo. Essa questão também representa as preocupações de pesquisa do Henrique e do Naeldson. Boa tarde, professor Hudson. Meu nome é Gelindo Martinelli. Eu sou professor de matemática em uma escola de ensino médio integrado com cursos técnicos profissionalizantes. No meu doutorado, estou pesquisando a política curricular para a educação financeira no Brasil. A partir das leituras iniciais das narrativas sistêmicas no nível supra, propostas pela OCDE, e no nível macro, política pública de uma estratégia nacional de educação financeira no Brasil, tudo indica que se trata de uma política curricular de educação financeira neoliberal, com sólidas tendências ideológicas para a comercialização de produtos financeiros e o fortalecimento do sistema financeiro neoliberal.
Ainda não fiz as entrevistas de história de vida dos professores sobre suas experiências com a educação financeira. Ainda assim, esperamos analisar os episódios de refração segundo a agência dos professores diante dessa política. Por se tratar de uma política recente, ela começou com a crise de 2008, gostaria de saber se uma análise baseada na ferramenta metodológica e conceitual de refração dessa política curricular seria adequada. It would. Always remember, though, that refraction has three dimensions. Firstly, the vertical dimension, which you described, going from macro, OECD, World Bank, down through the levels, through government and state and province, down through the head teachers into the classroom. So there's, so to speak, the vertical refraction. Then there's horizontal refraction, which is how it varies during particular different historical periods. So comparing these initiatives during the period of Lula would be very different from comparing them under the period of Bolsonaro. So you have vertical refraction and horizontal refraction. And then perhaps most crucially of all, number 3, you have personal refraction, which is how each school and how each teacher reinterprets and changes what comes down from the OECD. So it's a long journey from top-down policy systemic narratives through these various levels of refraction. And what you get, what you see in every country is how differently they are refracted by each national system, provincial system, state system, and then school system. So if you watch the policy go, you often end with the policy being exactly the opposite of what the systemic narrative wanted. So one of the interesting things is how refraction can actually be used by policymakers to see why their policies fail or end up with unintended consequences. So yes, it's the right concept for you, but always the 3 types of refraction. Agradecer muito, professor Gurso, por responder essa pergunta. A minha maior preocupação era, não mencionei na pergunta, era exatamente com a periodização histórica, por essa política ser nova. Mas agradeço muito pela sua explanação e explicação, professor Gurso. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Gudson, e todos presentes, né? É uma grande satisfação para mim, uma felicidade imensa também, estar nesse encontro e ter essa oportunidade de trocar algumas ideias, algumas palavras, né, com o nosso autor de referência, né, dos quais a gente tem se aprofundado na teoria e em vários conceitos. Eu me chamo Ana Gabriela, sou orientanda de doutorado da professora Inês Petrucci Rosa e sou docente do curso de licenciatura em Educação do Campo de uma instituição pública no Nordeste do Brasil, a Universidade Federal Rural do Semiárido. Venho desenvolvendo meu doutorado, que é uma pesquisa acerca das narrativas sistêmicas e narrativas de vida referentes aos processos de instauração do próprio curso. Este surgiu como uma das conquistas dos movimentos sociais dos trabalhadores do campo, com seus primeiros cursos iniciados em 2007 e ampliados em 2012. Em seu artigo, junto à professora Petrucci, Oi, Ive, boa sorte na escola, vejo representada a história da minha família e a história de vida dos meus alunos. A ideia do cruzamento de fronteiras aparece de forma muito adequada às reflexões que eu venho traçando nessa pesquisa. Primeiro, o cruzar a fronteira da alfabetização. Muitos deles são os primeiros a se alfabetizarem e a finalizarem os estudos nas escolas. Segundo, um cruzamento de fronteiras de grande representação e intensidade me parece ser o acesso ao curso superior,
de uma instituição pública. O acesso ao ingresso físico, de entrar mesmo na instituição, aparece como um marco, mas também a mudança de cidades em favor do curso, e mais fortemente o acesso às informações e à própria formação. Alguns deles relatam que acessam um novo mundo quando entraram na universidade, e por essa razão voltam às suas casas, às suas comunidades, ampliando os horizontes de seus familiares e das próprias comunidades, podendo fazer mais por eles e melhorando a vida no campo. O destaque ao fortalecimento de suas raízes, para mim, também aparece com muita ênfase. Pergunto, então, para ampliar minha compreensão acerca dos conceitos, como o senhor pensa o papel do currículo narrativo para o cruzamento de fronteiras e para o fortalecimento das aprendizagens tribais em comunidades tradicionais, como é a dos trabalhadores do campo? Yeah, very, very interesting indeed. A most interesting thesis and a most interesting subject. The issue of border crossings is a crucial one, as anybody who's left their roots, their home, will know. And there are two aspects to border crossings that I think you have to think about with regard to our narrative education. One is, both of these are to do with decolonization. In other words, the curriculum itself is in a way colonized by powerful groups. So the first task is for the teacher to decolonize the curriculum. In England at the moment, there's a lot of work going on decolonization because, of course, England was a place that colonized everybody. Didn't colonize Brazil, but it colonized many parts of the world. So decolonization has a particular meaning in England, but it has a meaning in Brazil too, for obvious reasons. So there's the decolonization of the nation state and the curriculum. But the more important part of border crossings, which I hope you will concentrate on when you think about tribal learning and narrative learning, is the decolonization of the self, your own decolonization, the way that instead of representing a colonized self, you find a way of being yourself. And that the whole point about bringing teachers' lives in is so that the teacher's story, the teacher's sense of self, acts back against the colonization of the self by other groups. One other thing just to say is my own PhD, a long time ago now, in a book called School Subjects and Curriculum Change, which I think is in Brazilian, but it may not be, is a study of rural education in your terms. So it starts with exactly the starting point you're starting with. It looks at rural education and how rural education came into the curriculum and how it was itself colonized by environmental studies and geography. So there are different types of border crossings, and one of the border crossings that you have to look at is the border crossings of knowledge itself. So lots of things for you to think about there. Ana, você quer complementar, fazer mais alguma pergunta de algum detalhe? Muito obrigada pela resposta e agradeço já a indicação da leitura. Me apontou vários caminhos para observar melhor essa questão do cruzamento de fronteiras, né? Até observar vários tipos de aprofundamento até do cruzamento de fronteiras. Eu acho que isso vai dar muito pano para manga lá na pesquisa que eu venho realizando. Muito obrigada, professor. So one last thing then, concentrate, I think, on all the types of border crossings, but particularly the border crossings that knowledge goes through, because that gives you a clue into
the other border crossings that people have to go through themselves, particularly from particular tribal routes and other things. So make sure that within the different sorts of border crossings, you look at the border crossings of knowledge itself. Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Acho que essa é uma sessão muito rica, né? Como uma sessão histórica aqui do nosso grupo. E eu tenho certeza que todos nós estamos muito animados e aprofundando, né? E aprendendo os conceitos que o professor Goodson propõe e que faz parte normalmente das nossas leituras. Nós vamos passar a palavra para outra pós-graduanda, outra estudante, que é a Mayra Trentin, que vai apresentar a sua questão. Goodson, olá a todos. Eu vou apresentar a minha questão. Eu sou a Mayra Trentin, eu sou pedagoga, eu estou no mestrado. Eu investigo as narrativas de vida de estudantes veganas do curso de licenciatura em biologia. Eu estou ouvindo as narrativas delas para perceber como que o currículo prescrito encontra as suas histórias de vida. E a primeira coisa que eu identifiquei é que a maior parte das experiências que as narradoras trazem são de fora da sala de aula, ilustrando o que você diz como aprendizagem tribal. E quando as situações em sala de aula aparecem, elas são constantemente narrativas de conflito, de tensão e embate com o currículo prescrito. E aí isso nos leva a pensar no cruzamento de fronteiras, como a gente já falou aqui. E você afirma que a tríade que caracteriza o currículo narrativo é a interação dinâmica entre as histórias de vida, as histórias desveladas na construção e no uso do conhecimento e as histórias da cultura e da tradição. Só que no caso do veganismo, nós temos a própria tradição sendo confrontada, desafiada pelas narradoras. E elas estão, portanto, no embate tanto com o currículo quanto com a tradição. E aí, eu gostaria de saber se você acha que nesse cenário, ao invés de compreendermos a tradição como a origem familiar e cultural, se nós podemos compreender a rede e essa referência que elas escolheram fazer parte como algo que a gente poderia chamar de uma nova tribo formada por elas. E aí, uma segunda pergunta é se você já chegou a pensar, ter alguma reflexão sobre os estudos em direitos animais ou essa questão animal no contexto do currículo narrativo, da aprendizagem tribal ou do cruzamento de fronteiras. Yeah, you asked me, have I confronted veganism? Sitting in this room, my two granddaughters, aged 6 and 4, have been instructing me on being a vegan. So yes, personally, I've had to confront veganism very much. There are two things I would say to you. One is, I think you're absolutely right to conceptualize this as veganism as, in a sense, a tribal pattern. I think it was very clear to me talking to my granddaughters that they almost see themselves as a separate tribe, a tribe with a particular view, as you say, a view of animal rights. And I would add, by the way, very crucial in Brazil at the moment, not just animal rights, but environmental rights. I would hope that you would extend your analysis into the relevance of this to what Bolsonaro is doing in the Amazon, and how that whole meat producing industry that is carving out whole stretches of forest in Amazonia is very much part of the countervailing force to veganism. So not just animal rights, but ethical rights and environmental rights should be part of your process. But to go back to your original point, I like the idea of conceptualizing vegans as a particular tribal group with particular worldviews. And I think that's quite a breakthrough for you to have made that connection. It's a very good one. And finally, I think what is so important here is the way that
narratives and life stories fit into understanding the vegan tribe, and how I'm sure in those life stories you will get themes around animal rights, environmental rights, and ethical rights. So I think the life history method and the teacher life story method is the way into this. And the spine of your story is always the narratives that they tell you, those tribal vegan narratives. So I think you're in the right place, but broaden your focus so as you don't only look at animal rights, but you look at environmental rights and ethical rights. But I think you'll do that anyhow. I think it's a very interesting project. E agradeço pela resposta e um abraço para suas netas. Quem sabe a gente toma um chá vegano algum dia. Ok. Good. Ok. Agora, eu gostaria de chamar a Heloísa para apresentar a sua questão. É um prazer muito grande, professor Goodson, poder estar aqui e ouvir um pouquinho, sentir um pouquinho do senhor. Meu nome é Heloísa Bossalom e eu sou professora de educação infantil. A pandemia do qual nós vivemos, ela me inspirou a escrever e pesquisar sobre os modelos de consumo dos professores e como esses modelos aparecem dentro da sala de aula. As histórias de vida dos professores, elas ressignificam a experiência educacional e contribuem para a prática expressiva do currículo narrativo. Tentando assumir o construcionismo social como dimensão central da teorização curricular, que conselhos o senhor daria a uma jovem educadora como eu? Yeah, again, I assume there you're talking about personal consumption of goods. It's really the same sort of advice as I just gave, which is I think it's important for you to think about the relationship between consumption and environmental and ethical things. So part of this is to somehow find a link between what you're doing and environmental education generally. As to whether social constructionism is the right method, yes, I think it is. I think there you're looking at the social construction of the curriculum and the social construction of each narrative. But always I would come back to using life stories and narratives as a crucial method for exploring these consumption models. I would always begin and end there. But I think it's an interesting topic. Muito bem. Muito obrigada. Heloísa, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Queria agradecer o encorajamento e dizer ao professor Goodson que a obra dele é inspiradora. E eu estou muito feliz em poder fazer pesquisa e escrever, contribuindo com o futuro social e educacional do qual eu faço parte. Gratidão. Que lindo. Ok. Agora eu queria chamar a Elizabeth Rampini. Boa tarde a todos. Eu sou Elizabeth Rampini, eu sou professora de matemática, minha formação inicial, minha maior experiência com o ensino médio, e eu trabalho na escola pública há 30 anos, e também na escola particular na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Eu sou aluna de doutorado, minha orientadora é a professora Inês, e eu quero agradecer imensamente ao professor Goodson por ter aceitado esse convite. É uma imensa honra para todos nós. Nós lemos os seus livros, nós estudamos os seus conceitos, e cada dia mais eu me sinto encantada com a sua obra, com a sua vontade de deixar esse mundo mais igual. Meu projeto de doutorado, ele pretende estudar o trabalho coletivo dos professores. É um espaço no qual os professores se unem, né, e inicialmente a política pública,
E eu gostaria de estudar a história desta política pública no estado de São Paulo, e ouvir a voz dos professores, as histórias de vida dos professores. Já fiz, né, essas entrevistas, e também as narrativas sistêmicas, a história das ATPCs, que a gente chama, é uma aula de horário pedagógico coletivo, e eu vou estudar a justaposição dessas narrativas. Mas eu gostaria muito de ouvi-lo falar sobre a aprendizagem narrativa, porque é algo que eu gostaria de colocar no meu trabalho de doutorado, como é que esse espaço de professores poderia, de alguma forma, trabalhar com a aprendizagem narrativa. It's a very good question, and in a way, it goes to the heart of the issue that we're talking about, because we know in each of the questions I've been asked here, there's an assumption that there will be top-down prescription, whether it's by the OECD or the World Bank or the Brazilian government or the provincial government. Now, you can either take this on and just say the best way, since so many of the prescriptions are not helpful, is to resist. My answer has always been that the best way is to show that the prescriptions don't work for the people who are doing the prescribing. So what you have to do is problematize, challenge the fact that what they think they're doing when they prescribe stuff often ends up with completely the opposite results. This always worries policymakers, and it's a different form of resistance. It's saying, actually, you can go on prescribing what you like, but your prescriptions never get down to a level where they work. So you should think more about how you engage teachers in this process and how you begin to find a relationship between your prescriptions and teachers' narratives. So again, it hands power back to the teacher, not because they want to give teachers power, they don't, but because they want their prescriptions to have power, and they won't without emancipating the teachers. That's what every lesson teaches the prescribers, that you can prescribe all you like, but if teachers don't buy into it, it won't work. So there is great power in the teacher's response, but the clever way is not to say we will resist, give power to the teachers. It's to unpick the prescriptions and show that the prescriptions aren't working, and then the policymakers will respond. And I've seen this in country after country. When you point out that their prescriptions are having the opposite effect, they rethink and they engage more with the teacher unions and the teacher powers, because in the end, they have to. In the end, the teacher is delivering these things and they have to have a relationship with it. So my sense for you is to follow the systemic narratives through, show how they're being refracted at each level, and showing how the prescriptions end up with unintended consequences. They end up producing a whole set of different results from that which the prescribers wanted. Beth, você quer fazer algum comentário? Eu quero novamente dizer que a sua contribuição para o meu trabalho é imensa, né? Vou refletir sobre todos esses pontos e trabalhar essa questão da gente pensar em outras formas de produzir conhecimento com os professores que não seja algo prescritivo, né? Que a gente possa avançar mais em tudo isso. Agradeço essa oportunidade única. Obrigada. I mean, if I could just add one thing, I think the common theme that's emerging in all of these things, which I would urge us to look at, is
that prescriptions from above have to be challenged in their own terms. It's no use just standing here and saying, we will resist because we resent government. That may be true, and it would be true of me, but the important thing is to say we are resisting because the prescriptions themselves do not work in their own terms. And so the common fact here is that top-down prescriptions, whether it's Bolsonaro pronouncing various things or people defining the curriculum, simply do not have any effect. And so where you have to create your right methods is to question the efficiency of the prescriptions themselves, to show that the journey they go on takes them to another place altogether, and that the only way that you would have prescriptions which work is if they engage with the teachers and the students who are involved in the delivery process. Without that, it's just what Edelman calls symbolic action. They pronounce and they prescribe, and down here nothing happens, or something happens which is quite the opposite of what they want. So my key message is challenge the process of prescription in its own terms. Excelente. Eu vou dizer algumas palavras aqui, mas não é exatamente um encerramento, não. Eu gostaria que o nosso encerramento fosse feito justamente pelo professor Goodson, que ele pudesse trazer aí alguma mensagem final para nós, né? Mas antes disso eu vou trazer algumas memórias minhas aqui. Acho que nem é necessário dizer, né, o quanto estamos honrados e muito felizes de ter essa tarde na companhia do professor Goodson, que é sempre mencionado por nós, que faz parte, né, do nosso referencial teórico, das nossas leituras, as suas leituras, as suas escritas, sem dúvida nenhuma, nos inspiram bastante para não perder, né, a esperança no futuro social, na educação. Mas quando eu conheci o professor pessoalmente, aqui na Unicamp, eu descobri que, além do brilhante intelectual público que ele é também uma pessoa acolhedora e estimulante. O professor Goodson, além de ser um grande pensador, é uma pessoa autenticamente inclusiva. Ele me incluiu, hoje incluiu os meus estudantes, e eu nem tenho palavras para agradecer. Eu gostaria que o professor Goodson, na medida do possível, deixasse uma mensagem para nós, brasileiros, que estamos vivendo, talvez, o pior período da nossa história, depois da redemocratização do país, né? Esse tem sido o pior período, no campo da educação, no campo da saúde, no campo social, no campo cultural. Eu sei que o professor Goodson acompanha muito de perto o Brasil, ele tem vários amigos no Brasil, e nós gostaríamos de ouvir o que ele poderia nos dizer diante do nosso cenário. I love Brazil, and I love many Brazilians. And I do know how hard these years are for you. I really do. I do know that, although I'm not there. But what I would say is we have to make a link between our political positions and our political opposition and the methods we use in our study and our work. And we've talked a lot in the last 2 hours about the relationship between systemic narratives and teachers' lives. And the danger is that we will only interrogate and question teachers' lives. Really, the point of focusing on teachers' lives is to look upwards, to interrogate power, to ask questions of power, and to continue to make clear that people who dispense power without responsibility, without ethics, without compassion, must never be allowed to survive and must always in due course be replaced.
And the one lesson of history I will leave you with is such people never survive for very long. They always end up being brought down because of their lack of knowledge and compassion and feeling. And this will happen in Brazil. And it will happen, I think, at the next election. It will happen. Yeah. And even if it doesn't happen at the next election, in the end, it will happen. Because in their hearts, Brazilians know what is good and who is good. And they also know who is bad and who should not be in power. And so the task we have is to interrogate power from any point that we can. I leave you with that.